Olá, seja bem-vindo ao canal. Mais uma mensagem. E nessa mensagem eu quero mostrar para você a posição, o segredo de recebermos a resposta de Deus. Então, eu já quero que você faça o melhor, nos ajudando no canal. Dê o like, inscreva no canal. Quando você inscreve, dá mais engajamento, mais pessoas vão ser alcançadas pelo canal, pela mensagem. E se você também der um like, o YouTube vai entender que a mensagem é boa, a mensagem ela pode continuar circulando. Então dê o seu like, inscreva no canal e compartilhe se você puder e quiser. Vamos lá, nós hoje vamos meditar a mensagem inspirada em Abacuque no capítulo 2, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nesse momento, Abacuque ele havia orado ao Senhor. Ele havia pedido. Ele havia levantado um clamor. E eu posso dizer para você que, assim como os grandes homens pregavam, como por exemplo Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que se cada preocupação que nós tivéssemos fosse gerada em uma oração, nós seríamos mais espirituais e receberíamos mais respostas de Deus. Lembro também que o pastor John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele diz que todo homem, quando for pregar, deveria descer nos degraus da humildade e da oração antes de subir ao púlpito. Devemos descer. Quando você tem um problema, você deve diminuir para que Cristo cresça. Quando você tem uma demanda, um vento contrário contra a sua vida, você deve se humilhar, se abaixar. Há um provérbio, provavelmente provérbio chinês, que diz que quando a tempestade está bem forte, a touceira de bambu ela se enverga, ou seja, ela baixa. O vento passa, a tempestade passa. E logo após a tempestade, ela ergue, levanta. E assim é o homem de Deus, assim é a mulher de Deus. Assim é o cristão. Assim é todo aquele que quer obter uma resposta do Deus dos céus. E assim eu digo para você, quando Abacuque ele ora, ele toma uma decisão. Eu acho interessante que a decisão dele, depois da oração, ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia. Não, ele vai vigiar. Depois dele orar, é como se ele subisse para a torre novamente e orasse novamente e buscasse novamente e não desistisse do objetivo, do projeto, do pedido. Então a posição é colocar na torre
de vigia. Quando você desce nos degraus da oração, quando você desce para orar, quando você dobra os seus joelhos, quando você se humilha, então você, na verdade, está subindo. Acho interessante que Davi Sassi, ele ministra parte de uma música que ele disse assim: o lugar mais alto que nós precisamos estar é aos seus pés, Jesus. Lembro que a Bíblia também, quando relata Marta e Maria, a Bíblia diz, a palavra de Deus, a mensagem inspirada diz que Marta ficava de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, preocupando com os afazeres, preocupando com o que ia fazer, como servir Jesus. Eu creio, né? Isso era importante. E ela fica incomodada e disse: mestre, peça Maria para me ajudar. E Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus então responde para ela: Marta, por que inquietais? Maria escolheu o melhor lugar. E esse lugar não será tirado dela. Importante que Abacuque ele sobe, ele ora, depois ele sobe, ele vai vigiar, ele continua em oração, ele continua buscando, ele continua naquela força, naquela fé, acreditando. E ele disse assim: colocar-me-ei sobre a fortaleza. Irmão, não existe coisa melhor do que dobrar os joelhos e apresentar o problema que você está passando para Deus. Senhor, eu apresento para o Senhor. Muitas vezes você vai num amigo, num colega, num vizinho e desabafa, mas você não desabafa aos pés de Jesus. Você não dobra o joelho, não chora na presença de Deus. Fala: Senhor, eu estou apresentando minha queixa, eu estou apresentando a minha oração. Está acontecendo isso comigo, eu estou com a doença, eu estou com um problema, eu estou com um filho nas drogas, eu estou com um filho com depressão, eu estou com o meu casamento a ponto de ser destruído, eu estou com alguém no hospital, com minha família no hospital. Então você percebe que nós temos demandas e problemas com a nossa vida, mas nós não vamos para o lugar certo, nem perto da pessoa certa, que é o Senhor Deus, nosso Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Abacuque continua dizendo assim, depois de colocar-me-ei sobre a fortaleza, ele diz assim: e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que significa isso? Quando ele diz vigiarei. Quando você vigia, você continua em oração, você continua acreditando, você continua em santidade, você continua correndo do pecado, fugindo do pecado, dizendo não ao pecado. E naturalmente Deus, ele envia a resposta para você. Aquele problema que você apresentou para ele, aquela situação que você apresentou para ele, vai chegar, vai acontecer. Então isso é muito importante. E aí no versículo 2 acontece algo maravilhoso. Do capítulo 2 de Abacuque. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmãos, a resposta de Deus para Abacuque foi tão grande que Deus vira para ele e fala assim: a minha resposta todos vão ver. Escreve a visão que eu te dei, escreve a resposta que eu te dei e grava no outdoor, grava num lugar grande, um lugar em destaque, que todos
todos vão ver, até quem passa correndo vai conseguir ler a resposta que eu te dei. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando você confia na pessoa certa, quando você apresenta os seus problemas aos pés da pessoa certa, aos ouvidos da pessoa certa, que é Jesus, a resposta vem. Faça isso. Se coloque na torre de vigília, em oração. Ou se coloque sobre a fortaleza. E se comece a vigiar. Quando você vigia, você tem mais resposta. Quando você toma atitude, você tem mais respostas. Faça isso. Deixa para amanhã. Seja agora. Eu quero orar por você. E eu quero orar também para o povo do Rio Grande do Sul, né, são irmãos e pessoas que estão passando por momentos difíceis neste momento. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, eu oro neste momento por essa pessoa que está passando, meu Pai, aperto, que está passando por um desemprego, que está passando agora por um casamento separado, que está passando agora com os filhos, meu Pai, com depressão, os filhos, meu Pai, longe de casa, saíram de casa, talvez aqui pessoas, meu Pai, muitas pessoas desempregadas. Meu Pai, eu tenho orado e vou orar nesse momento por todos aqueles, meu Pai, que estão no Rio Grande do Sul. Tanto os brigadistas, quanto os socorristas, quanto os bombeiros, ó Senhor, o exército, a polícia federal, militar e assim sucessivamente. Meu Deus, eu oro também por aqueles homens, meu Pai, que enviaram mantimento, enviaram socorro para aquela cidade. Então, meu Pai, vai de encontro a cada pessoa. Meu Deus, eu posso orar neste momento, mas muitos, como eu vi nos vídeos do YouTube, vi nos vídeos, né, de outras redes sociais que, meu Senhor, muitos estão se mobilizando. Então, meu Pai, muitos estão mandando recursos financeiros, recursos alimentícios. E eu estou aqui, muitas pessoas, o Brasil inteiro está orando pelo Rio Grande do Sul. E nós vamos continuar orando, em nome de Jesus. Senhor, eu creio em uma resposta do Senhor. E que através, meu Pai, desses homens, mulheres que estão lá ajudando, e que através desse problema, meu Pai, que o Senhor venha resgatar vidas e escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Em nome de Jesus. Mostra para elas, meu Pai, que não há para onde correr, senão para os teus braços. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Mensagem inspirada.